Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre os demônios de homossexualismo e lesbianismo, como eles atuam no mundo espiritual na vida das pessoas e como se libertar desses espíritos. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, missionária, e sempre dou estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para você que não sabe, esses espíritos de homossexualismo e lesbianismo, os espíritos que provocam essa prática, que faz o homem se tornar uma mulher e que faz a mulher se tornar homem. Essa prática está normalizada no mundo inteiro. Mas esses espíritos que provocam isso, que essa prática venha se alastrar entre o mundo, já estava presente até mesmo na antiguidade, quando Deus teve que destruir a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Porque esses espíritos estavam atuando, causando nos homens a sodomia, a prática do homossexualismo. Eu quero te dizer, as pessoas que estão envolvidas nessa prática, existe uma atuação maligna por trás disso. Esses demônios são demônios de perversão sexual, demônios de impureza sexual. Os mesmos demônios que incentivam e usam as pessoas na prostituição. Não tem diferença. São os mesmos demônios que atuam na promiscuidade, na impureza, na perversão sexual. O que é perversão sexual? Perversão é toda a prática ilícita, abominável e fora do natural para Deus. Quando esse espírito começa a atuar na vida de uma pessoa para que ela venha se tornar lésbica ou homossexual, em caso de mulheres e de homens, ele começa a trabalhar de uma forma imperceptível, ou seja, através de sonhos, através de sentimentos, e isso é gradativo. Esse espírito começa a trabalhar aos poucos no sentimento da pessoa, através de sonhos, através de desejos, e isso vai aumentando. Se a pessoa não buscar uma ajuda espiritual, se a pessoa não se posicionar para lidar com esse espírito, para que ele não venha assumir o controle da sua vida, venha dominar a sua vida e colocar esta pessoa nesta prática, ela vai ser dominada e aprisionada por esse espírito. A primeira coisa que esses espíritos fazem, sendo os espíritos que atuam nas mulheres, fazendo com que as mulheres venham se tornar homens e fazendo com que os homens venham se tornar mulheres. Eles roubam a identidade da pessoa no mundo espiritual. Eles roubam a identidade. E esse processo vai sendo gradativo, aquele espírito vai agindo no oculto, vai agindo através de sonhos, vai colocando sentimentos de impureza, sentimentos de perversidade, e esses sentimentos vão se agravando, eles vão se aumentando. Então, quando esse espírito ele rouba a identidade da pessoa, a pessoa não consegue se encontrar quem ela é. Ela não consegue saber se ela é homem ou mulher. Por isso que fica uma bagunça, um homem querendo virar mulher e uma mulher querendo virar homem. Porque esses espíritos no mundo espiritual, eles roubam a identidade da mulher ou do homem. E quando a pessoa está sem identidade, ela não consegue se colocar no seu lugar, ela não consegue reconhecer o gênero a qual ela nasceu, o gênero a qual Deus a criou, sendo homem ou mulher, porque a identidade dela no mundo espiritual é roubada por esses espíritos. E quando esta pessoa tem a identidade roubada no mundo espiritual, que eu estou falando aqui de algo espiritual, essa pessoa fica perdida, ela fica sem direção, ela não consegue se encontrar no corpo que ela está, ela não consegue reconhecer que ela é uma mulher ou é um homem. Por isso, ela cria uma outra identidade. Por isso que quando os homens se transformam em uma mulher, eles criam outro nome, outra identidade, porque a sua identidade oficial, original, dada por Deus, foi roubada pelos demônios no mundo espiritual. E isso é provocado um sentimento na pessoa, que a pessoa, se ela não tiver vida com Deus, se ela não estiver na luz, se ela não estiver na luz da palavra, na vida de oração, de vigilância, ela não vai conseguir vencer esse sentimento. Esses espíritos atuam de uma forma
muito terrível. Por isso que Deus teve que destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque exatamente aquela cidade se encontrava lastrada por esses espíritos, homens sodomitas, homens envolvidos em homossexual, pessoas perversas que queriam até mesmo se relacionar com os próprios anjos que foram enviados para a casa de Ló. É o tamanho da perversidade que esses espíritos produzem nas pessoas. Então, se uma pessoa que é cristã, que é crente, de repente se torna um homossexual ou uma lésbica, isso significa que há muito tempo esse espírito já estava trabalhando. Então, o processo em que esse espírito faz na vida da pessoa é gradativo. Tem níveis na vida da pessoa. Então, chega um momento que a pessoa se transforma em outra identidade que não é a identidade original de Deus. Porque a sua identidade original dada por Deus foi roubada por esses demônios. Então, se a pessoa que diz estar na luz se torna lésbica ou homossexual, é porque ela está em trevas, ela não tem vida com Deus, ela não tem vida de oração, de jejum, vida com Deus, vivendo a palavra de Deus, ela não tem vida de verdade, ela não tem vida de obediência a Deus. E as pessoas que estão no mundo, que estão com esse espírito, o espírito já trabalhou na vida dessa pessoa desde criança. Então o processo foi gradativo, e a pessoa não se posicionou. Muitas das vezes a pessoa não se converteu, ou a pessoa que está na presença de Deus, ela não se posicionou espiritualmente para batalhar espiritualmente contra esse espírito, para encontrar e buscar a tua libertação, para alcançar a tua libertação. Então esse espírito, ele trabalha desta forma, ele rouba a identidade original dada por Deus ao ser humano. Se a pessoa é mulher ou homem, ele rouba essa identidade e a pessoa não se encontra naquele corpo, fazendo com que ela venha aceitar o sentimento de criar outra identidade, outro nome e outra personalidade. E como se libertar disso? Todos nós sabemos que Jesus disse que esta casta de demônios só sai com oração e jejum. Então, é uma casta de demônios específicas, muito forte, que você deve queimar na oração e no jejum. Então, na vida de pessoas assim, ela deve fazer muitos jejuns prolongados, para que essa casta de demônio venha a ser destruída na vida dela. Essa pessoa deve lutar contra esse sentimento, não aceitar essa personalidade, não aceitar esse sentimento dado pelo diabo. E eu dizendo isso, lutar, batalhar espiritualmente, porque a nossa carne não pode nada, a nossa carne não tem força para lutar contra o pecado e contra os espíritos malignos. Mas digo, a pessoa lutar contra esse sentimento em jejum, em oração e vivendo uma vida de santificação. É muito importante você saber sobre isso, de como esses espíritos atuam, para que você não venha ficar confuso no mundo espiritual. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like e que Deus abençoe você.